Você já parou para pensar em como a confiança move o mundo nos negócios e, mais ainda, em quem protege essa confiança? Hoje, no Como Você Faz, eu tenho um convidado que praticamente é o guardião invisível de milhares de transações que antecederam todos os dias no Brasil. O nome dele é Bernardo Lustosa, uma das maiores empresas de inteligência e prevenção que ele já trabalhou e fez acontecer essa empresa, que no caso foi a ClearSale. Economista, doutor pela FGV, mas, acima de tudo, um especialista em comportamento humano, porque, no fundo, combater a fraude é entender a gente, entender as pessoas. E é isso que a gente vai provocar hoje. Como você faz para equilibrar a tecnologia, dados e confiança, e ainda tomar decisões que impactam milhões de pessoas. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Como Você Faz. Vamos começar descomplicando, afinal, tentar entender como confiar nas pessoas, como fazer isso acontecer. Alguma coisa que eu deixei de falar aqui? Queira completar? Só uma coisa, eu sou mestre em economia, de fato, mas eu sou estatístico antes de tudo. Verdade. Com muito orgulho, nós somos da mesma turma, inclusive. Sim. E eu falo que quem é mestre em economia nunca vai ser economista, porque não fez a graduação. É igual quem fizer uma especialização em estatística nunca vai ser estatístico. Então, a correção é essa. E vamos lá, um prazer, obrigado pelo convite, muito bom compartilhar conhecimento. Faço isso muito na Endeavor também. É um prazer. Você, desde a sua história inteira, eu conheço você desde a época de faculdade, você sempre foi uma pessoa muito irrequieta, muito querendo se mexer. Como é que você faz para manter isso até hoje? Através do contato que eu tenho com muitas empresas, né? Alguns contatos mais formais, outros mais passageiros, de mentoria, né? A Endeavor, que é uma ONG que apoia o empreendedorismo. Eu fui empreendedor Endeavor, sou mentor Endeavor, sou embaixador da Endeavor, que contribui com a causa. Então, a gente doa nosso tempo direto para empresas que têm ali 1 hora para tirar dúvidas com você. Então, desde as provocações que eu tive como executivo, como analista, trabalhei muito tempo como técnico, isso é importante e valioso, até o trabalho de executivo, até essas mentorias, até trabalhos de advisor que eu faço hoje. Então, com mais ou menos intensidade, o meu perfil é ouvir com atenção os problemas, porque depois eles não saem da minha cabeça e eu fico querendo resolver. Eu sou um resolvedor de problemas, né? Desde criança, quando tinha aquele problema complicado, era naquele que eu focava e que eu ficava me mexendo para resolver. No seu passado, óbvio, até como você falou como técnico, você sempre lidou muito com os dados. Sim. Né? Como é que é isso hoje para você? Eu ainda gosto, cara. Outro dia eu estou ajudando uma empresa e eu queria ver uma análise de dados lá e um estatístico, ele, por incrível que pareça, ele mexe no Excel, mas não é a área de domínio, né? Sim. Na nossa época, eu era do SAS, pelo menos. Também. Bom, SAS acho que não está seguindo as melhores tendências, né? É verdade. Mas eu queria fazer uma análise estatística, eu queria ver os quantis, eu queria ver o que os números tinham para me dizer. E aí eu instalei o R, pus o chat GPT e fui falando o que eu queria. Em 3 dias eu programei e resolvi. Eu ainda gosto de entrar nos números para algumas questões-chave, né? Normalmente as mais estratégicas da empresa. Não é algo que eu faço todo dia, mas eu gosto. Eu, particularmente, estou com você. Eu ainda sinto falta de fazer um modelo, de olhar alguma coisa. Traz um gosto, assim. E você falou numa parte, eu acho que o principal do estatístico é ele realmente entender os números, saber como olhar os números, mas não só isso. Porque só olhar os números, né, só fazer o modelo, não necessariamente você acaba recebendo uma pergunta de alguém, você responde para ele e acabou. Mas eu acho que o essencial você deixa de fora, que é entender o negócio, e entender quais são as dores de você trazer o cliente, de você cobrar, entender as pontas. Eu acho que o grande
a sacada do estatístico é entender o que o permeia para tudo, né? Não é só os dados em si. Né? E aí você acaba indo um pouco mais para o fator humano do negócio. Né? Eu sempre tive uma preferência, claro que eu tenho meu viés de ser estatístico, já comecei o bate-papo assim, mas eu sempre tive uma preferência de, nos times de dados, ter o estatístico. Por quê? Se você pensar ali entre matemático, estatístico, engenheiro, etc., chega num momento do curso de estatística em que você tem que sair ali do IMEC, do seu departamento, e conviver na ponta com o problema que você está lidando. Sim. Né? Porque muitas vezes o dado que está ali, ele não significa o que está ali. Você tem que ver como ele entrou, de qual amostra ele veio, né? Sim. Se ele é um dado bem preenchido, mal preenchido, porque senão você não consegue fazer as análises adequadas. Sim. E o estatístico é o único de todos que não tem tanto viés, ele tem também, de ficar atrás da mesa. Pelo menos na universidade, na faculdade, ele tem o incentivo de ir de encontro ao problema, entender o fenômeno para depois estudar. E é isso que eu vejo como crucial nas áreas de dados da empresa. Sair de trás da mesa e ir de encontro ao problema. Principalmente, não só do problema, mas também de como de onde vieram e como vieram os dados que ele está trabalhando. Não, perfeito. Eu concordo plenamente contigo, né? O sair da mesa é importante, ter o relacionamento com todas as áreas, né? Entender. Exato. Né? Como faz. E aí uma coisa que eu falo, e aí eu puxo um pouco, posso estar puxando um pouco a sardinha para o estatístico, mas eu falo, as outras áreas também precisam saber que existe estatístico, o que ele faz, o que ele entrega, o que ele é capaz. Porque, poxa, tem um projeto, estamos decidindo quero mudar o onboard do cliente. Cara, chama o estatístico para saber se tal informação é válida, não é, se precisa dela ou não, como guardar, para que ele tenha acesso fácil, porque, aliás, vou até puxar um gancho, muitas vezes quantas vezes em empresa você vai fazer um trabalho, a empresa tem um mar de informações, de dados, na realidade, mas para gerar informação mesmo, é pouca coisa, né? Que se despreza muita coisa, né? Sim. De dados. Poxa, a área do marketing quer fazer alguma coisa, cara, vê o que o seu estatístico pode fazer, ele te ajuda, não precisa ter um estatístico exatamente na sua área, né? Né? E trazendo isso um pouco mais para a estratégia, os dados, né, são... Os dados exclusivos, a maioria das pessoas sabem lidar bem com os dados, né? Mas não necessariamente. Como é que o estatístico pode ajudar com um melhor olhar para os dados, para a estratégia da companhia e as suas microestratégias? Tá. Primeiro eu queria fazer um disclaimer, é o seguinte, eu falei que o estatístico é o meu preferido, mas não só ele pode fazer isso. Estou falando que ele tem... Ele foi treinado um pouco na faculdade a ir para fora da mesa dele, né? Atrás do problema. Mas vários profissionais quantitativos, outros às vezes nem que vêm da área quantitativa, são capazes de fazer. Mas indo para a estratégia, tá? Eu sou hoje um entusiasta de estratégia e inovação. São minhas duas áreas de domínio. Claro que tem a ClearSale, uma empresa de uma cultura muito forte, principalmente nos times técnicos, tá? Em toda a empresa, mas o time técnico tinha uma cultura específica muito forte. Mas eu diria que minhas áreas de conforto são estratégia e inovação. Então, a primeira coisa que eu acho sobre estratégia é que ela tem que ser comunicada de forma simples e para toda a empresa. Tá? Não sei se você já teve contato com o Roger Martin e o conceito dele de One Page Strategy. Não. Basicamente, estratégia é where to play e how to win. Então, onde nós vamos jogar, e o principal é onde nós não vamos jogar, que evita que a empresa saia fazendo um monte de coisa que não está no escopo dela. Isso é muito normal em startup para pagar as contas, já fiz muito, mas assim, depois de um certo estágio, where to play e how to win são uma série de ações encadeadas que vão fazer você ganhar nesse jogo, ganhar dos concorrentes.
Perfeito. E o mais importante desse How to Win é que ele vem em diferentes níveis de abstração. Então, o exemplo que ele dá lá é uma companhia aérea. E aí, ele chega no nível, não vai ter refeição no voo. Já no desenho da estratégia. Ele não delegou isso para o COO, que delegou para o diretor, não sei o quê, e parou aqui no business plan, entendeu? Então, para mim, a estratégia tem uma série de ações. E eu vou chegar lá. Para mim, toda estratégia, você pode acompanhá-la com no máximo, um indicador principal e no máximo 2 auxiliares, indicadores estratégicos. Tipo, para a gente ser bom e ganhar, a gente tem que melhorar constantemente esse indicador aqui. E eu sou apaixonado pela criação desse indicador. Perfeito. Então, por exemplo, se a sua estratégia é maximizar a margem, qual é a alavanca de maximização principal de margem que todo mundo nessa empresa tem que estar perseguindo? Perfeito. E aí esse vira o indicador estratégico. Se é ganhar market share, é outro. E depende da estratégia, é possível criar esses indicadores. E profissionais quantitativos têm que criar indicadores sem viés, certo? Certo. Porque se você persegue muito uma coisa, você chega, mas vem junto com as externalidades, né? Conceitos econômicos de externalidade. Sim. Ele vem com o que você quer e com o que você não quer junto. Igual o programa de incentivo, né? Se você puxa para um lado, você vai, mas vem todos os erros juntos. Então, criar esse indicador estratégico, e aí entra muito conceito, tipo de modelagem, etc. O que influencia para melhorar esse indicador estratégico? E aí a área de dados é crucial para ver todo o mapa de correlações, de influência de dados na melhoria dele. E aí a coisa vai fluindo, lembrando que a estratégia é viva, né? Se tem uma mudança de cenário, você pode mudar a estratégia, você muda o indicador, ou você tem outro desejo de futuro para o mesmo indicador. Aliás, não tem mais nada certo que a estratégia ela vai mudar com o tempo. Sim. Né? Porque o mundo muda, né? De um semestre para o outro pode mudar muita coisa. Sim. Então, ajustar a bússola e segue o jogo. Isso. Né? Toda estratégia é viva, porque ela é um conjunto de decisões dentro de um contexto. E se esse contexto muda, a sua decisão tem que mudar. Sim. Ou pode ter que mudar. Sim. Você falou em outro momento, né, sobre você estar muito ligado, gosta de falar da educação e colocar como é que ela entra nesse pessoas, né? Como é que ela entra nesse fluxo todo? Eu sempre trabalhei com uma cultura de muita confiança, assim. Tem até um artigo, um white paper que eu escrevi, que assim, o trabalho, no limite, ele é voluntário, porque as pessoas, principalmente os times técnicos, um cara de TI, ele pode te dar 15 justificativas plausíveis para mostrar que não deu para fazer o que você pediu. Mas a verdade, às vezes, é porque ele não quis fazer, tá? Apesar das 15 serem coerentes. Certo. Então, eu acredito muito na liberdade. As pessoas meio que fazem o que elas querem, tá? E o trabalho do líder é meio que fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito porque elas querem. Então, se você passa uma estratégia clara, dá autonomia, dá liberdade e confia que aquela pessoa vai resolver, eu acho que ela é o maior estímulo que ela tem para fazer com que a sua empresa avance. Perfeito. Sem ficar no micromanagement, gerenciar a hora. Eu sempre odiei sistema de ponto, tudo isso, que felizmente um vírus veio acabar com tudo isso. Assim, quer dizer, respeitando todos os danos da pandemia, assim, muitas coisas que eu lutei, não conseguia na época, um vírus veio resolver em uma semana. Não, tem que colher os frutos bons de algo que não necessariamente veio para isso. Claro que eu não... Você entendeu, né? Não acho que a pandemia foi boa, mas mostrou que muitas coisas eram verdades. Exatamente. Até para reforçar um pouco isso que a gente está falando, a Alemanha usa muito o Holocausto
Primeiro, para mostrar o que é ruim, para que as coisas não aconteçam novamente, isso é super importante, mas ela também usa porque atrás de toda aquela barbaridade que existiu, na medicina ocorreram avanços gigantescos, né? E, pô, não dá para você apagar isso aí. Então, vamos aproveitar o que teve de bom, né, para você ganhar frutos, colocar mais. Aí num parênteses totalmente fora de contexto, também eles replicam a história. Eu visitei Auschwitz e falo, vocês têm que ver a história para evitar que ela se repita, né? Como é que eu previno a próxima pandemia? Exato. Aliás, esse é o dia a dia do estatístico, né? Olha a história para você prever o que vai acontecer no futuro. Você não pode esquecer o passado. Sempre que meus filhos me perguntavam o que eu fazia, me perguntam o que eu faço, eu falo, eu prevejo o futuro. Eu sei se o pedido está sendo feito agora vai ser fraude ou não, antes dele acontecer, antes dela chegar. Né? Perfeito. Eu sei se você, no seu caso, se esse cara vai pagar o empréstimo que ele está fazendo ou não na sua história. Né? Então, tudo a gente está estudando agora e o passado para acertar na frente. Eu sempre falava assim que eu, desde criança, sempre desejei ser um detetive. Né? Quero ser bombeiro, guarda, não sei o que. Eu falei, eu quero ser um detetive. No final das contas, eu acabei virando. Eu sou o cara que vou olhar para os números, entender, olhar e prever. E ainda, entendendo a história, todo o conhecimento, prever o futuro. E nessa parte de educação que você falou, bom, a gente pode falar que nós fomos da Unicamp, a gente teve que demonstrar teorema para se formar, essas coisas que eu não gostava. Eu fui virar um estatístico de verdade na hora que eu tive os problemas reais para resolver. Sim. E aí eu saí do pior aluno para um bom, vamos dizer assim. Eu acho que o aprendizado está muito ligado, assim... Eu sempre quis estudar, na hora que eu tinha um problema para resolver, eu falei, onde que eu acho o ferramental disso? Sim. Então, dentro da empresa, cria-se uma necessidade de aprendizado muito grande, porque o problema está na frente dele. Sim, né? Exato. Meu filho entrou em estatística agora, ele vai estudar box plot. Ele vai pensar, para que eu estou fazendo isso? E o problema crucial de uma empresa que eu estou apoiando agora começou com 4 blocos plots emparelhados vindos de uma segmentação que a gente criou para acelerar o indicador estratégico. E eu entendo muito a parte de explicar o teorema. A gente, quando está na faculdade, você demonstrar, por mais que eu não gostasse de fazer isso, eu entendo o porquê disso, porque a faculdade ainda não sabe se você vai ser um cara da prática ou você vai ser um teórico, né? E precisa-se de teóricos para que as coisas evoluam. Tudo que a gente faz hoje está aí, a inteligência artificial, como o pessoal fala, se não fossem teóricos, ela não estaria, ela nem existiria, né? Claro, hoje. Claro. Mas falta essa parte de mostrar a parte prática do negócio, né? Lá atrás, na faculdade, para não passar por esse período todo que a gente fica lá olhando teoria e só vai descobrir a prática lá na frente. Vem lá, faltando um ano e meio e começa. Né? Aí foi, nossa, é isso que eu estava esperando. Né? 2 anos e meio aqui só para isso. 2 anos e meio nada, que eu estiquei bastante. Não. Tem que colocar, eu acho que essa parte falta essa parte da teoria, da prática, né? Mostrar ali, e é legal. E, inclusive, eu usava isso muito, né? Porque todo mundo aprende estatística na faculdade, né? E ninguém gosta. E ninguém gosta. E aí todo mundo vinha para falar, poxa, Matheus, cara, me explica isso aqui. A hora que eu mostrava a parte prática, é só isso? É só isso aí. Cara, e era gente de arte fazendo estatística. Sim. Você explica a parte, fala, é só isso, a bolinha funciona assim, pronto, acabou. Hoje em dia, com esse negócio de AI, muita gente vem, igual teve o blockchain, igual teve todos os outros buzz, tem muito CEO querendo pôr AI porque foi no evento e quer pôr AI, mas ele não sabe por que ele quer pôr e nem onde priorizar isso, né? Sim. Qual que é o problema que ele quer resolver com isso? Né? E eu falo, olha... Toda empresa tem espaço para AI, para usar GenAI, toda essa revolução que está acontecendo. Sim. Mas
Tem uma disciplinazinha de estatística do primeiro semestre que chama estatística descritiva, que, se bem usada, resolve 95% das tomadas de decisão da empresa. Verdade. Às vezes é uma tabela cruzada da informação certa. Verdade. Coloca uma empresa, faz você tomar uma decisão que muda o destino de uma empresa. Sim. Né? Sim. Então, a gente tem que lembrar que o simples, muitas vezes, ele tem um poder gigantesco, que é até maior do que o complexo, que às vezes é necessário, Sim. mas porque ele é fácil de explicar. Né? Exato. Você vai lá, está ensinando o pessoal quer fazer isso, já pega a base de dados, já quer montar um modelo. Fala, amigo, já olhou para a base? Quantas análises descritivas você fez dessa base para saber o que você precisa jogar fora? Quais são os insights que você vai ter? Porque é exatamente fazendo isso que você vai ter um insight de criar uma variável nova para o modelo, né? O que você vai deixar de fora, que você precisa, até questionar um processo que não tem nada a ver com o modelo que você está desenvolvendo. Então, a estatística descritiva realmente devia ser, cara, obrigatório todo mundo a fazer isso antes de fazer qualquer outra coisa. Até né? Todo mundo estuda aí um pouco de estatística, Sim. mas ninguém gosta. Não, eu falo ali no dia a dia mesmo. Porque às vezes as pessoas querem fazer coisas muito complexas e esquecem disso aí. Você sabe como eu criei o primeiro algoritmo de fraude? Eu já tinha os dados lá. Eu fiz as extrações, eu extraía direto do banco de produção o que eu precisava. Mas para ter ideia das mais diversas variáveis que eu ia colocar lá, porque não tinha ainda um score de fraude. Eu desenvolvi o primeiro score nacional cross-merchant de fraude, de pagamento com cartão. Então, era assim, tinha um sistema de regras que fazia cair na análise humana ou não, quando eu entrei na empresa. E aí, primeiro estudei as regras, beleza, já tive uma ideia do fenômeno, mas eu ia lá no analista e ficava ouvindo ele falar com o fraudador. E foi pensar, às vezes, como analista, e às vezes como o fraudador que me deu as melhores ideias. Sim. Deixa eu te dar um exemplo. O e-mail, né? Você fala, o e-mail é só um dado cadastral. Sim. Não, ele dizia muito sobre fraude. Então, qual que é o seu e-mail hoje, pessoal? mateusfalonso@gmail.com. Isso. Se eu quisesse me passar por você, eu tentaria... Eu sou fraudador. Certo. Eu quero me passar por você numa compra online. Eu ia tentar mateusalonso@gmail.com. Isso. Só que ele já existe. E aí o Gmail devolve assim, mateusalonso25 ou 2025@gmail.com. E quantas pessoas colocam o ano corrente no seu e-mail? Uma pessoa séria que está abrindo um e-mail para você. Poucas. Sim. Só que o fraudador, muitas, porque ele vai lá e aceita a sugestão. E boa, Você vai colocar o ano do seu nascimento, algum número que te representa. Mas o ano corrente no ano que vem ficou velho. Exato. Para o fraudador, qualquer número serve. Então, ele aceitava. Então, quando tinha o ano corrente ali, a chance de ser fraude aumentava em 7 vezes. Lembrando que é um fenômeno de probabilidade baixa. Claro. Caraca. Só no e-mail. É verdade. E tem uma coisa que eu acho do fraudador fantástico, que assim, que é uma vantagem que ele tem sobre a gente, é que ele não precisa, ele testa em produção. Sim. Né? Quando a gente faz uma coisa, você tem todo um negócio. desenvolve, faz um teste para verificar, aí põe como... Challenger. Testar, não sei o que. Só depois. Ele não, ele testa em produção e segue o jogo. E melhor ainda, se funcionou, ele fala para todo mundo. Sim. Para todos os amigos dele. Vai lá, o caminho, eu consegui o caminho esse e vai lá, né? A gente, ao contrário, né? Fica... Se segurar, descobrir como pegar um fraudador. A gente fica quieto, ao invés de falar, socializar essa informação. Porque fraude não é concorrência. Né? Se você pensar como não é diferencial competitivo. Exatamente. Né? Todo mundo tem que se unir ali. Exatamente. A gente começou a caminhar por isso aí. Eu falo que todo mundo tem direito a fazer uma fraude. Se você quiser fazer uma, vai passar. Verdade. A incidência é saber pegar a recorrência dela, porque o fraudador vai repetir. Se ele passou um caminho, ele vai repetir. Vai. Então, é saber pegar a recorrência que vai
eliminar 98% da fraude. Sim. Porque se você quiser fazer uma compra no seu cartão de crédito e não reconhecer, quem vai falar que foi você? Exatamente. Sim. Só que você não vai fazer, se você é fraudador, você não vai fazer uma. Então, se todo mundo quisesse ser fraudador uma vez na vida, podia. Sem problema nenhum. Porque depois nem o banco vai te dar cartão se você ficar fazendo, entendeu? Sim, sim. E outra, você não é fraudador, você não faz fraude. Simples assim. Não, é verdade. E a fraude ela é importantíssima para o negócio, porque ela, ao invés diferentemente do inadimplente, o inadimplente ele te dá um problema, mas ele é pontual de pequeno valor. Né? O fraudador, a hora que ele vem para arrebentar, né? E aí que eu acho que é uma parte que as empresas precisam olhar muito, né? O dinheiro se precaver contra a fraude, é a mesma coisa que a gente faz para pagar o seguro de saúde. Eu não quero usar, mas deixa eu pagar, porque vai que precisa. Né? Investir contra a fraude é isso aí. A fraude é um problema que você tem que lidar probabilisticamente. Sim. Porque se você fizer uma regra determinística, o fraudador percebe do lado de lá. Sim. Por exemplo, menor do que 5, vai. Ele faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí depois você tem 10 mil de 1, 2, 3, 4 e tomou 10 milhões de fraude, ou 100 milhões, dependendo da empresa. Sim. E pronto. Então tem que ser algo que mude a probabilidade que ele não saiba o que está acontecendo lá de lá. Toda a regra determinística de fraude dá problema. Tanto problema de tomar a fraude, quanto problema de reprovar o bom, que é tão importante quanto. O reprovar o bom é o pior dos erros, né, que existe, né? E aí é que eu sempre falo, né? É necessário ir testando para você achar os caras bons, né? Isso, saber diferenciar eles, né? Que é o que eu falo muito de inovação, né? Isso não tem fim. Não. Inovar no core não tem fim. E aperfeiçoando o algoritmo, aperfeiçoando as regras de detecção de ataque, que são essas recorrências. Sim. Isso é infinito. Não. Eu gostava, mesmo lá como CEO, essa parte é uma que eu ia lá dar uma olhada. Não fazer. Sim. Contribuir, entendeu? Claro. Parecia uma fraude nova numa reunião, minha cabeça saía pela tangente, assim. Enquanto eu não resolvia ela na minha cabeça, eu não voltava para a reunião. Não. Fantástico isso. Quem é de lá sabe. Eu ficava, desculpa, eu dispersei, volta, porque eu estava com aquela fraude na cabeça. Justo. E, de certa forma, eu te entendo, porque... eu tô com um problema novo. É o meu core resolver esse problema. Eu também fico batendo a cabeça até resolver. Como é que eu vou colocar isso aí? Te entendo perfeitamente. Você falou agora de inovação. Você falou, isso é uma inovação. E eu acho que essa é uma das melhores definições. A inovação não é uma grande mudança, né? Não é você fazer um celular diferente, né? Uma coisa. Cara, essas pequenas... Também é, mas... Não, também é, mas não é só isso. Sim. Né? Como é que fala? Essa forma de você diferenciar uma análise, né? Mudar o seu produto, olhar de uma forma diferente, que é coisa corriqueira do dia a dia, são inovações. Sim, eu tenho um modelo muito claro de inovação, assim. Tem uma regra, como é que é uma regra do rule of thumb, assim, regra de bolso. 70% do gasto em inovação, do investimento em inovação, é no core. É como maximizar aquele indicador estratégico que eu falei. Perfeito. E eu defendo um modelo autossustentável. Então, o ROI que isso gera vai subsidiar os outros 30 para inovação disruptiva. Open Innovation, etc. O que você quiser fazer de pesquisa, P&D, de disrupções, vamos dizer assim. Mas 70% para mim é no core e melhoria contínua, otimização. Isso é outra coisa, outra moda que tem. Vou trabalhar com startup, aí enche a empresa de startup. Primeiro, de 10, uma escapa, né? Sim. Então, você gastou tempo com 10, não sei o quê. Você faz uma puta espuma, um puta marketing e nada da empresa se alavancar no que já foi definido no planejamento estratégico, né? Perfeito, sim. Por exemplo, na ClearSale, nossa estratégia é: com a gente, você vai ter o menor custo total de fraude. Ou seja, você vai pagar caro para a gente?
Depende do que você achar que é caro, porque você vai ter o menor índice de fraude e a maior taxa de aprovação. Perfeito. Ou seja, o menor falso positivo. E eu invisto todos os dias em fazer isso ficar melhor, 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 melhor. Você não vai conseguir fazer dentro de casa igual. Essa era a estratégia na minha época. Que a gente sempre conseguiu, né, nesse período. Não, tá certíssimo. É melhor, não é o meu core da empresa lutar contra a fraude. Deixa eu pegar quem é o core para me ajudar. Porque eu tenho efeito de rede nos dados, né? Exato. Você quer explicar assim? Efeito de rede é quando o próprio conjunto de dados agregado começa a gerar mais valor do que as empresas com os dados separados podem ter por si só. Então, né? Isso é um efeito de rede para esses fins. Quem fica sozinho não tem o efeito de rede, tem pouco. Mas quando você junta toda a base, já que, como você disse, fraude não é diferencial competitivo, aí você tem um efeito de rede de todo o mercado. Sim, aí é diferente, né? Como eu falo? Esse é o motivo de eu contratar a ClearSale ou outra empresa contra a fraude. Falo por mim, tô lá na empresa, meu negócio é crédito. Cara, meu core é crédito, eu vou cuidar de crédito. Para quem que eu dou crédito, para quem que eu não dou, como é que eu vou cuidar da inadimplência? Né? Pô, fraude, né? Se eu estou descobrindo ali dentro da minha empresa, poxa, o cara tá vindo aqui por esse caminho, né? Cara, dá para levantar a mão, olha, gente, o pessoal descobriu aqui uma maneira de entrar e colocar, porque esse não é o core da ClearSale de outras empresas. É muito mais, é aquela fraude que não está no meu negócio e que eu não faz sentido nenhum eu investir nisso, por isso contratar as empresas, porque ela me dá muito mais. Um erro que você sabe que existe em crédito em alguns lugares é tratar ele junto com fraude. Então, você não separa o FPD, o que foi fraude e o que foi inadimplência. Aí, na hora que você põe as duas coisas juntas, você começa a reprovar o melhor que tem. Porque o fraudador, quando tenta se passar para alguém, ele tenta se passar pelo CPF que mais vai ter crédito. Perfeito. E você começa a negar esse. Exato. Né? Então... o seu melhor cliente. Exatamente. Não, realmente tem que separar. Uma coisa... Vou colocar. Faz sentido olhar o FPD com fraude e crédito. Mas cada um é um problema. Mas assim, esse é para aquele relatório que você vai fazer para a diretoria e tal, porque separar geralmente vai dar complicado. O FPD é o FPD. Agora, como você luta contra ele, você tem que separar. Isso, na hora lá do vamos ver como você vai lutar, você tem que separar para saber o seu real problema, né? Quem que está no seu problema ali. Até porque fraude é sim ou não. Ou é ou não é. Exatamente. Né? E o problema de inadimplência tem uma zona cinzenta. Sim. Às vezes o cara era bom e se enrolou financeiramente, foi demitido, não tem, né? Você conhece, aí é só praia, não é a minha. Mas o outro não, o outro é ou não é. Aí acontece. A inadimplência é natural do negócio, né? Faz parte. Mas no começo, se você citou aqui, né? Poxa, do caso lá tem 15, como é que fala, do macrogerenciamento, né, das pessoas, né? Que, de certa forma, tem muita gente ainda que faz o microgerenciamento, né, para ver o cara fazer as coisas tudo certinho, então ele fica microgerenciando. E aí, que você já deixou, não, eu nem gosto disso, tal. Mas como você faz para você dar essa confiança para a pessoa e deixar ele fazer tudo? Aos poucos, né? Eu tive na empresa desde o começo, eu fui o primeiro analista da empresa. Então, a empresa começa a crescer, comecei a ter outras funções, eu fui formando o segundo. No meu caso, foi mais simples, entendeu? Sim. Então, eu ia vendo quem entregava. E aí você vai confiando. Mas mesmo assim, eu falo, o modelo tem que estar pronto, tal data, e tem que estar validado tal data. Eu quero dar uma olhada. Não ia olhar a hora que ele estava trabalhando, se era de madrugada, se era de manhã, isso não me interessava. Perfeito. Me interessava a entrega. É nesse sentido muito que eu falo também, entendeu? Sim. E depois você vê, se o cara vestiu a camisa, está interessado, está fazendo, está entregando, está funcionando, você vai confiando. E aí é importante também respeitar
a limitação de cada um, né? Tem gente que você realmente, com o tempo, fala, cara, acabou, eu peço sem problema. Outros é necessário sempre estar acompanhando. Não é porque você está acompanhando que ele é um mau funcionário. Não, e tem gente que... Ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Ninguém é obrigado a ser o cara que faz modelo. Eu sempre já fiz muitos modelos, eu mesmo, mais de 40, eu sozinho. Mas o que eu mais gostava era de estudo para tomada de decisão. De enfiar dentro de banco de dados e falar, a gente tem que ir para cá porque eu investiguei aqui, torci esses dados todos aqui, eles me contaram isso. Eu gostava mais disso. Perfeito. E teve uma parte que eu até deixei passar. A hora que a gente estava falando da inovação, se a gente tá... Uma coisa que a gente não pode... Quando a gente está inovando, a gente está errando. Sim. Né? Como pesar isso para que ela não freie... Que esses erros naturais da inovação, eles não freiem a cultura de inovação da empresa? Inovação é algo amplamente estudado, né? Já fiz curso Stanford, aqui também. Eu sempre estudei inovação. E tem algumas premissas, né? Então, é tolerância à falha, feedback sincero, compartilhamento de informação e o principal, junto com tolerância à falha, é proximidade com o cliente. É isso que eu falo, proximidade com o problema, com a dor. Que chamam de, melhor até, observar o trabalho do cliente. É aquilo que eu falo de sair da mesa e ver o fenômeno acontecendo. Certo. Ver aquilo que você está tentando maximizar, como que aquilo acontece na prática. Então, mas junto com isso vem tolerância à falha. Se você... igual tinha um professor de Stanford que falava, que vieram para ele, pode ser história, né? Mas é uma história que ensina. Eu quero inovar, mas eu só quero inovação que dá certo. Eu falo, você não vai inovar nunca, né? Porque aquilo é tentativa e erro. É uma aposta, é uma ideia, você não tem prova concreta antes de que vai funcionar e você vai investir ali. O negócio é o fail fast and cheap, né? Você erra o mais rápido e mais barato possível que você possa. Que aí você pode testar mais coisas ao mesmo tempo. Mas se você não tem tolerância à falha, você não vai inovar. É simples assim. Perfeito. A inovação, ela está muito ligada com a cultura da empresa. Se a empresa como eu falo, ela não incentivar, né, as pessoas acabam colocando. Agora, e cultura traz pessoas, né, que se adequam a essa cultura da empresa, né? Pessoas que não estão muito atreladas, ela vai colocar. Mas é possível essa mudança de cultura com as pessoas lá dentro? Porque tem empresas que elas não têm esse viés de inovação. É possível mudar a cultura da empresa e ir ajustando as pessoas para essa inovação? Eu nunca passei por isso, porque nessa parte de inovação meio que formei a cultura aos poucos. Certo. Mas eu tenho uma crença muito forte e ela simplifica para mim o que é cultura, cultura é o que o líder faz ou tolera. Perfeito. Vem de cima para baixo. Isso. E aí, vou dar um exemplo bobo. Você é o líder da empresa, você é o CEO da empresa e você se atrasa para a reunião. Ou se alguém chega atrasado, você não fala nada. Em efeito cascata, toda reunião da empresa não vai ter hora para começar. Agora, se você chega na hora e quem chega atrasado, você fala, o horário era 5 minutos atrás, todas as reuniões da empresa tendem a começar na hora. Perfeito. Então, se você, como líder, começa a tolerar a falha, ir na ponta, ver o que está acontecendo, né? Conversar sobre tudo com todo mundo, não ficar segurando informação e dar feedback sincero, provavelmente você vai ter uma empresa inovadora. Eu escrevi um artigo assim, para você ter falando de inovação, para você ter um jardim bonito, não basta ter as melhores sementes. Você tem que preparar o terreno. E essa cultura de inovação, se você tiver, a inovação vai começar a brotar ali. E aí ele pincela todos os ingredientes. Perfeito. Natural
no seu dia a dia ter momentos para tomar decisões difíceis ou sem muita informação. Como você lida com isso? Como resolver isso? Você não tem muita informação ou... Vou quebrar em duas. Como tomar decisões sem a informação ali na hora? Aquela decisão que você precisou tomar de bate-pronto. Uma que me vem na cabeça assim de bate-pronto é pandemia. Eu estava na Clearcer, era CEO e teve pandemia. Ninguém sabia o que aquele negócio ia causar. Não sabia se o motoboy ia poder sair de casa para entregar o pedido e podia ruir o negócio. Né? E aí eu comecei a listar tudo que eu tinha que fazer. Então, a saúde dos funcionários primeiro. E depois eu pensei, se esses pedidos aqui despencarem, porque o motoboy também não pode sair de casa, a empresa quebra. Sim. Então, tem que ir atrás de caixa. Né? Então, assim, primeiro tomada de decisões simples. E aí, expor vulnerabilidades, acho muito importante conversar com o time sobre a gravidade do problema abertamente e colocar todo mundo, nós somos juntos nessa. E eu estou lembrando desse problema, nem sei se eu te respondi. Qual que era exatamente a pergunta? Não, era qualquer. Pô, você não tem os dados, mas você tem que tomar uma decisão rápida. Eu acredito muito em intuição, tá? E eu não acho que intuição é algo esotérico. Intuição, para mim, você conhece modelagem estatística, né? Você explica todas as variáveis. A intuição, para mim, é rede neural. Tá. Você já teve com coisas parecidas várias vezes e o desfecho foi esse. Então, sem saber explicar o porquê, você tem uma rede neural aqui que te aponta o desfecho, diante de um contexto parecido. Perfeito. Só que você não sabe exatamente as variáveis. Depois, às vezes, eu fico trazendo a intuição para o racional para explicar para os outros. Mas eu uso muito, tá? Muito. Não, mas é isso aí. Eu acho que a intuição, ela, cara, tá baseado no seu histórico de conhecimento. Sim. Óbvio, né? Você não Você sabe olha aquele negócio, detalhe. isso vai dar merda. Vai. Né? Confia que vai. Igual você vê criança fazendo não sei o quê, você fala, isso não vai dar bom. Você não é porque a criança subiu 50 centímetros a mais do que devia e elas estão com os ânimos 30% mais. Você já viu aquilo e aquilo dá errado. Sim. Né? Aí dá 5 minutos e está todo mundo chorando lá, né? No canto. Isso é intuição, isso funciona. Funciona. Aí, vou puxar um pouco mais que hoje, que é o seu dia a dia hoje, que você está olhando para várias empresas de formas diferentes, mas várias empresas. Hoje a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e rápido. Sim. Né? Muito mais dados, muito mais tecnologia, muito mais informação, muito mais... como é que fala? A transformação das pessoas hoje no trabalhar no dia a dia, né? Tem que lidar com toda essa diferença, porque você tem gente hoje de 20 anos trabalhando, gente de 50 anos trabalhando, são muitas gerações, muitas formas diferentes. Hoje, olhando para você, como você vê lidar com tudo isso? Qual que você acha que está sendo o maior desafio das empresas, lidar com tudo isso? Olha, muita coisa vai ser disruptada com a AI generativa e as suas possíveis aplicações, mas muitas vezes o que eu tenho me deparado ainda é assim, a AI é a cereja do bolo. E essa coisa é revolucionária? É revolucionária. Isso vai transformar o mundo. Eu acho que vai ter crise de emprego, acho que vai ter tudo isso, vai ter que ter programa de renda, nós não vamos entrar nisso. Renda mínima global, sei lá. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu me deparo muito é assim, hoje AI é a cereja do bolo. Mas eu vejo muito cereja do bolo sem o bolo ainda. Sabe? Sim. Faz o básico bem feito primeiro, depois você pensa na cereja. Então, antes de pôr AI, você toma decisão quantitativamente. Você analisa os dados, né, da sua empresa. Sua empresa conversa quantitativamente, né? Não estou falando em termos
Quantitativos não é falar a média, é usar ali todo o ferramental que você tem de informação para tomar de decisão. Tem uma estratégia clara, está melhorando no indicador estratégico, e eu não vejo isso acontecendo. A maioria das vezes. Concordo. Então, assim, muita coisa vai ser disruptada e muita gente tem que estar preocupado. Mas eu não acho difícil você mudar alguma coisa se o bolo não está feito, o beabá, o básico bem feito ainda não está bom. Perfeito. Cara, Bernardo, puta, bom demais a conversa, o tempo andou, que é uma maravilha. Cara, agradeço muito o seu tempo hoje aqui, trouxe bastante coisa pra gente. Cara, adorei o bate-papo, meu. Valeu, muito obrigado. Muito bom. Muito prazer te encontrar aqui. Parece que a gente está no ciclo básico ali, 30 anos depois, né? É verdade.